Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Saiu xoxo, não foi? Saiu meio xoxo esse boa noite de vocês. O pessoal sem entusiasmo, né? Sem alegria. Vou usar aquela tática que eu não tem jeito. Pessoas lindas e maravilhosas do Cristo Consolador, boa noite. Não falha, não. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame bênção de luz sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. Essa passagem do Evangelho, em que Jesus nos diz sobre a pureza da criança, ele nos deixa bem claro que não é a pureza do espírito que está encarnado naquele novo corpo, mas sim uma semelhança de pureza. E também nos diz que a criança merecerá o reino dos céus, mas sim aqueles que lhe assemelham, ou seja, que traga a pureza. E como nós, espíritas, sabemos que ali naquele corpo, de novo, só tem realmente o corpo. Mas o espírito que ali está encarnado é um espírito antigo, é um espírito velho. E assim como todos nós, um espírito imperfeito. Então, essa pureza aparente é porque o espírito ainda está se readaptando ou se adaptando ao corpo físico e se readaptando ao mundo físico. O escritor, cientista e pesquisador espírita, o saudoso Maria, fugiu o nome do rapaz. Hermínio Correia de Miranda, quase que, rapaz, a idade é um caso sério, né, rapaz? Hermínio Correia de Miranda, numa de suas obras intituladas Os Nossos Filhos São Espíritos, ele nos traz bem claro sobre esta situação na qual Jesus falou que a pureza de coração era apenas uma semelhança. Por quê? Porque ele nos diz justamente isso. Hermínio Correia de Miranda nos diz isso, que a pureza demonstrada está porque o espírito ainda não é senhor totalmente do seu corpo. Ele ainda está se adaptando àquele novo corpo. Então, não tem como demonstrar tudo aquilo que realmente ele é, por estar ainda se adaptando e não conseguindo expor tudo que ele é, já que ele está ainda muito, vamos dizer assim, muito sensível ao novo estado dele, precisando de muita proteção, de muito carinho, de muita atenção. Todo o espírito reencarnante vem num corpo frágil e existe realmente essa fragilidade para que os pais e os responsáveis possam ter atenção sobre ele e cuidado. É responsabilidade nossa, dos pais, dos tios, avós, adultos que cercam a criança, cuidar dela, dar toda a atenção e carinho. Mas também nos diz Hermínio Correia de Miranda que se faz necessário que aproveitemos esse tempo que ele
coloca de 0 a 7 anos de idade para educá-los, para corrigi-los quando percebermos algumas imperfeições dele e para o direcionarmos para que essa criança venha a ser uma pessoa de bem futuramente. Como assim? Um minuto só que a garganta está um caso sério. Como assim? Dando orientações a essa criança, corrigindo os seus defeitos e mostrando a ele o respeito que ele tem que ter pelo outro e mostrar para ele seus limites. Justamente do 0 aos 7 anos de idade. Porque, nos diz Hermínio Corrêa de Miranda, é justamente nesta fase que a criança está mais receptiva para receber orientações, para seguir os conselhos dos adultos, dos pais, tios, avós, ou qualquer adulto que esteja com ele. Hermínio Corrêa de Miranda nos diz que nessa fase é a melhor fase para educá-lo. Isso me traz a lembrança uma palestra que eu ouvi há muitos anos atrás, de Divaldo Franco, onde ele nos conta que, certa feita, lendo na revista, que eu não sei nem se existe mais, Seleções, né? Uma reportagem sobre uma pedagoga, psicóloga dos Estados Unidos, que ela nos narra, né, que certa feita foi questionada por uma mãe qual era a melhor idade para ela educar o filho dela. E a pedagoga respondeu questionando também a mãe. Qual a idade do seu filho? Ela disse 5 anos. A mãe disse para a pedagoga, 5 anos. E a pedagoga virou-se para ela e disse assim, mãe, corra porque você já perdeu 5 anos na educação de seu filho. 5 anos. E a ciência vem e nos diz que essa educação deve ser iniciada com a criança ainda no ventre. Ela receber todo o carinho, toda a atenção, mostrar para essa criança que ela será uma criança bem-vinda naquela família, que todos esperam ansiosamente para que ela venha a nascer, que ela será amada, que ela já é amada, mas também começar a passar orientações para aquela criança no ventre da mãe. E a doutrina espírita nos explica que esse período de gestação da mulher, o espírito reencarnante fica ali, colado com a mãe, junto ao corpo em formação, vamos dizer assim, numa espécie de, vamos colocar como se o espírito tivesse anestesiado, mas está ouvindo tudo, está percebendo tudo ao seu redor. Então essa é uma grande fase. E Hermínio Corrêa de Miranda nos diz que do 0 aos 7 anos nós vamos encontrar facilidade para educá-los. E ele nos diz o seguinte, depois dos 7 anos,
fica um pouco mais difícil. Mas dos 7 aos 14 anos, se os adultos, os pais, tios, avós, e vamos por aí afora, se esforçarem, conseguirão, dos 7 aos 14 anos. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas com esforço, conseguem ainda educá-lo. Agora, depois dos 14 anos, não. Por quê? Porque o espírito já está totalmente senhor de si e senhor do seu corpo. E mais, achando que sabe de tudo. Às vezes até mais do que o adulto, né? É a fase da adolescência, né? Quem não foi adolescente um dia, né? Eu mesmo já fui adolescente, embora não pareça, né? Eu já fui adolescente, né? E eu me lembro que essa fase, né, de muito trabalho para os meus pais, né? Então, quem foi o adolescente que não se achava que era o bambambam da história, que sabia de tudo, né? Que nada, meus pais não, né? Só mais tarde na fase adulta é que nós vamos compreender que, meu Deus do céu, coitado, experiência zero, né? Mas tínhamos essa ilusão, né? Quem aqui não tinha essa ilusão que sabia de tudo quando era adolescente, né? Então fica mais difícil o adulto passar alguma coisa para eles, porque ele só se modifica se ele quiser. Aí é uma opção do espírito, mudar ou não. Então, diante disso, e trazendo, por que eu trouxe esse exemplo para nós na noite de hoje? Para lembrarmos todos nós que nós somos espíritos imperfeitos. Mas Jesus, em determinado momento da tua caminhada, ele disse que nós éramos deuses e que tudo que ele fazia, nós também poderíamos fazer, se quiséssemos. O que é que ele quis dizer com vós sois deuses? Ou seja, nós somos deuses. Ele estava dizendo que dentro de nós existia uma centelha divina. E que centelha é essa? Essa centelha é nada mais, nada menos do que a essência de Deus, Pai, Criador, em nós. Nós temos em nós a essência de Deus. E que essência é essa? É o amor. E por que a dificuldade de deixar essa essência transparecer? Porque nós não nos parecemos com Deus ou refletimos a essência de Deus em nós. Devido às nossas imperfeições, infelizmente, espíritos imperfeitos ainda que somos, as nossas más tendências ainda falam mais alto, ainda grita mais alto do que as nossas, né, a nossa essência divina. Infelizmente, mas é a verdade. Todos nós temos em nós sentimentos negativos que abafam a nossa essência divina. Mas ela está lá, ó,
bem no fundo de cada um de nós, esperando o momento em que nós venhamos a nos propor a deixá-las fluir, a deixá-la fluir. Como isso acontecerá? Domando as nossas imperfeições, essas feras que nós trazemos dentro de nós. E aí me lembra um exemplo incrível, que deve ser uma fábula. Diz que na antiga Grécia, um filósofo foi procurado pelo governante que pediu que ele fosse fazer uma palestra sobre o bem e sobre o mal. Ele disse, tudo bem, eu faço a palestra, mas me dê um ano para eu me preparar. O governante achou estranho, um ano para se preparar, para fazer uma palestra falando sobre o bem e o mal, mas tudo bem, ele aceitou. Chegado um momento, um ano depois, ele vai realizar a palestra e chega no palco traz 2 jaulas. Em cada jaula daquela tem uma fera, um lobo. E ele, a um sinal de um dos seus assistentes, o assistente libera um coelho, uma lebre, coelho não, uma lebre, e ao sinal dele o outro libera a primeira fera, o primeiro lobo. O lobo vai em direção à lebre, pega a lebre, estraçalha a lebre toda, come a lebre diante do espanto e da comiseração da plateia. E o filósofo não diz nada. Que horrível, que não sei o que lá, todo mundo falando, né? E ao sinal do filósofo, o assistente prende de novo o lobo. E ele dá um sinal ao outro assistente que libera uma outra lebre. E ao seu sinal, o assistente libera a outra jaula, a fera que estava presa na outra jaula. Todo mundo pensou, pronto, vai estraçalhar a pobre coitada da lebre. Mas eis que o lobo se aproxima da lebre e lambe a lebre, brinca com a lebre, faz carinho na lebre. E todo mundo fica mais espantado. Mas como? Estraçalhou com a lebre, o outro brinca com a lebre como se fosse um gatinho. E aí o filósofo entra explicando. Está vendo essas 2 feras? Uma eu passei um ano domando e ela se tornou amiga da lebre. A outra não, eu prendi e saltei agora e ela demonstrou o instinto dela. Uma é domesticado, a outra não. E aí ele começa a falar sobre o bem e o mal. Justamente isso. Que tanto o bem quanto o mal está dentro de nós. E aí a grande pergunta, quem é que vai imperar? O bem ou o mal? E a resposta é muito simples, depende do que nós fizermos com ambos. Nós vamos domar o mal que existe em nós para liberar o bem, ou vamos deixar o bem aprisionado e a fera solta, o mal? A opção é nossa, de ninguém mais, só nossa.
Nós é que temos a capacidade de domar a fera que existe em cada um de nós. Nós é que temos a responsabilidade de fazer mudanças em nós. Ou senão vamos passar a vida inteira ouvindo o que muitas vezes a gente escuta, né, das pessoas, né? E às vezes nós até falamos também. Eu tento ser bom, mas vem um cidadão de lá, ou uma cidadã pisa no meu calo. Aí eu perco a paciência. Não adiantou nada tentar ser bom quando tudo está bem, quando as coisas estão maravilhosas para nós, quando as pessoas nos tratam bem. O importante é a forma como nós reagimos conforme o que acontecer em torno de nós. Não importa a tempestade lá fora, se dentro de cada um de nós a paz imperar. Não importa as adversidades da vida, se nós estivermos em paz com nós mesmos. E a questão não está no nosso exterior, e sim no nosso interior. O que é que nós fazemos da essência que nós temos, do Deus que existe em nós? Somos nós que vamos decidir se ele vai imperar ou se vai imperar o mal que existe em nós. A capacidade de domar o mal, de domar as nossas imperfeições, é nossa, não é de ninguém. As coisas não vão acontecer no exterior, ela vai acontecer no nosso interior. A mudança tem que partir de nós. Porque a imperfeição é nossa, não é do outro, não é do mundo exterior, é nossa. Somos nós os imperfeitos. E essa imperfeição que nós trazemos dentro de nós nos prejudica na nossa caminhada evolutiva, nos atrasa nesta caminhada, porque estaremos desperdiçando mais uma encarnação. Infelizmente, a verdade é essa. Nós estamos aqui, se não aproveitarmos essa caminhada para evoluir um pouquinho, não é muito, não, um pouquinho. Isso me faz lembrar uma palestrante, eu me esqueci o nome dela, me perdoem, há muitos anos atrás, eu assisti essa palestra, foi um seminário no Prosebem, e essa palestrante disse que certa feita, conversando com o mentor espiritual de uma reunião mediúnica que ela participava, ela perguntou o seguinte: o que é uma evolução? E o mentor espiritual dela disse, o mentor espiritual da reunião disse o seguinte: vou exemplificar com uma figura que vocês conhecem bem. Vocês têm uma escada com diversos degraus, né? Então, a evolução é cada degrau que você subir da escada.
Ela, é mesmo, é. E em que degrau nós nos encontramos? Nós, encarnados, nos encontramos. Nós já evoluímos? Um pouco, disse o amigo espiritual. Então nós já estamos no primeiro degrau da escada? Eu disse, não. Vocês estão com o pé próximo do primeiro degrau, mas ainda não alcançou o primeiro degrau da escada. Então isso é a evolução. Isso demonstra o patamar que nos encontramos. E olhe que nós precisamos, porque fomos criados simples e ignorantes, para vir a nos tornar espíritos puros. E para que isso aconteça, se faz necessário a encarnação, porque a encarnação é uma oportunidade para que nós venhamos a evoluir. O objetivo principal da encarnação é a evolução do espírito, a nossa evolução. A nossa evolução. É o objetivo principal da encarnação. Volto a frisar. A evolução do espírito, a nossa evolução. E aí, cada encarnação nós estamos desperdiçando. Fazendo daqui dessa encarnação uma colônia de férias. Brincando. Esperando que o outro faça. Que o outro se melhore. Quando o grande objetivo é que cada um de nós venhamos a fazer a nossa parte, até para ajudar na evolução deste planeta que está a nos receber. Porque esse planeta vai passar de provas e expiações, que ainda é hoje, para um planeta de regeneração. Mas para que isto ocorra, se faz necessário o esforço individual de cada um de nós, espíritos encarnados e também os desencarnados, quando se preparam para encarnar. Essa mudança de patamar do planeta não irá ocorrer da noite para o dia, nem num passe de mágica, pronto, estalou o dedo, a partir de agora, o planeta Terra se transformará num mundo de regeneração. Não, de jeito nenhum. Para que isto ocorra, se faz necessário o esforço individual de cada espírito. Porque não adianta para mim nada se o outro se melhorar e eu não melhorar. Se o outro melhora, que bom para o outro. Agora, se eu não melhoro, eu vou ficar estacionado. E ficando estacionado, eu vou sofrer as consequências dessa minha atitude. Porque o mundo é de ação, de atitude, é de evolução. E eu estagnado, vou ser atropelado por esse movimento do mundo. Vou estar passos atrasado e corro o risco de ser atropelado. Então é meu papel, o papel individual de cada um de nós, buscar fazer o recondicionamento espiritual nosso. Mudanças
em nós, no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa visão de ver o mundo. É responsabilidade nossa. E eu me lembro muito bem de um instrutor, quando eu entrei na doutrina espírita há mais de 30 anos atrás. Eu estou ficando velho, né, rapaz? Aliás, eu já estou velho. O meu instrutor, você conheceu, seu Amaro, ele disse certa feita, no grupo de estudo que eu participava, saudoso Amaro, que todos nós, espíritas, tínhamos uma responsabilidade maior do que aqueles que não eram espíritas. E ele deixou bem claro, não só vocês que estão estudando a doutrina espírita, mas aqueles que também frequentam uma instituição espírita, mesmo que seja só para assistir uma palestra, já tem uma responsabilidade muito grande, porque sabe muito mais do que aquele que nunca pisou num centro espírita, que nunca ouviu uma mensagem, nunca ouviu nem leu uma mensagem espírita, que já tem um conhecimento maior do que qualquer outra. Não é por sermos melhores, não. É justamente por sermos mais endividados. Porque precisamos que escancarem para nós a realidade que nós já deveríamos ter visto há mais de não sei quantos séculos. E teimamos em deixar que a escuridão, as trevas da nossa própria ignorância continuem imperando em nós. Então, é responsabilidade nossa que hoje estamos aqui tendo todas as informações sobre quem nós somos, o porquê de estarmos aqui, de onde nós viemos e depois para onde nós iremos, que sabemos que existe a lei de causa e efeito, que sabemos sobre a lei da reencarnação, que sabemos que depois daqui nada se acaba, mas que a vida continua e que nós sofreremos as consequências de tudo que de bom ou de mal que nós fizermos. E que a próxima encarnação será boa ou penosa, de acordo com aquilo que nós construirmos hoje, que nós semearmos hoje. Tudo isso traz uma grande responsabilidade. Eu digo logo, não vão correr não, viu, gente? Não corram não do centro espírita, porque já é tarde, né? Eu tive um conhecido que começou a estudar a doutrina espírita, né? E ele até já não está mais entre nós. Ele voltou para o mundo espiritual. Em determinado momento ele disse: Agnaldo, vou deixar o espiritismo. Eu disse: por quê, rapaz? Ele disse: a responsabilidade é muito grande. Ele tinha lido o Evangelho estudado, né, o Evangelho naquela parte em que fala sobre o homem de bem. Vocês já leram essa parte do Evangelho, o homem de bem? Quem não leu, procure ler. E depois o bom espírita. Ele disse: não, calma, rapaz, também não é assim não. Aquilo ali não quer dizer que a gente vai se transformar da noite para o dia. Mas nos dá um parâmetro, nos dá uma trilha de como nós devemos ser, ou nos comportar, ou tentar seguir para um dia vir a ser. E outra coisa que eu vou dizer para você, que foi? Eu disse: não saia não, por quê? E já é tarde, você já sabe. A
sua consciência vai lhe cobrar. Então eu digo a mesma coisa para vocês. Não saiam não, não fujam não, porque vocês já sabem, né? Então a consciência vai cobrar. Então nós estamos aqui para isso, gente. Para evoluir. Para domar as nossas imperfeições. Para deixar aflorar o Deus que existe em nós, a centelha divina que existe em nós. Porque todos nós, já dizia Jesus, e Jesus jamais nos enganaria, todos nós somos deuses. Vós sois deuses. Todos nós somos deuses. Precisamos deixar que esse Deus em nós aflore. Que esse Deus em nós ramifique e dê flores. Flores através das palavras, flores através dos exemplos, flores através das nossas ações e dos nossos pensamentos. Flores do bem, flores do amor, flores da caridade, flores do afeto, flores do acolhimento. O bem que existe, todos nós temos esse bem. E todos nós temos na caminhada atitudes que nos mostram que nós somos deuses. O nosso problema é que nós não ficamos o tempo todo nessa sintonia alta. Estamos mais na sintonia baixa e muito mais tempo do que em alta. Uma hora ou outra ela transparece, uma hora ou outra a luz, a energia alta transparece em nós, mas ficamos assim mais baixo do que alto. E o importante é inverter, deixarmos que as boas ações e atitudes e pensamentos e sentimentos em nós fiquem mais tempo em alta. Porque, trazendo para o mundo de regeneração, o que é o mundo de regeneração? Só vou dar esse spoiler para vocês, viu? O restante, que se quiser saberem, venham para o grupo de estudo da casa. O que é o mundo de regeneração? É um mundo onde o mal ainda existe, mas o bem é bem maior do que o mal. Que é o inverso do mundo de provas e expiações, que é esse que nós nos encontramos. Onde existe o bem, mas o mal fala mais alto. Principalmente em cada um de nós, né? E por isso se reflete no mundo. O nosso mundo interior é o causador do que acontece no nosso mundo exterior. Então, se nós nos queixamos que esse mundo está muito violento, que as pessoas estão frias, nos queixamos dos conflitos e das guerras que nós vemos neste mundo, precisamos estar atentos para os conflitos e guerras no nosso interior. Precisamos atentar mais em nossos sentimentos. O que é que nós carregamos dentro de nós? A fera violenta ou a fera domada?
Precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir qual a caminhada que nós devemos traçar. Precisamos ter atenção ao que nós estamos fazendo com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Estamos absorvendo ela? Ou simplesmente estamos achando lindo, muito maravilha, que mensagem, fazer mesmo que o outro. Assistiu a palestra e aí a pessoa perguntou, vem cá, o que foi que você gostou da palestra? De tudo. Foi lindo, maravilhoso. Sim, mas detalhe a melhor parte, de tudo. Não absorveu. Não absorveu nada. Achou tudo lindo, maravilhoso, mas passou. Não aprendeu, não reteve nada, nem o mínimo. Então precisamos ter atenção. Né? Eu sou espírita. Basta ser espírita? Não. Se faz necessário que nós venhamos a colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, que é justamente o ensinamento do Cristo. E qual é a pedra basilar do ensinamento do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando diz amar o próximo como a si mesmo, percebam, amar o próximo como você ama a si mesmo. E aí cabe a pergunta, eu me amo? Cabe a pergunta que todos nós devemos fazer, essa reflexão. Eu me amo? Se eu me amasse, eu ainda traria as mazelas que eu trago dentro de mim? Eu ainda estaria alimentando em mim o ódio, o rancor, a mágoa, o ciúme, a inveja, o desamor, sentimento de vingança, a violência, a avareza? Eu me amo. Ah, você quer que a gente se torne um anjo da noite para o dia? Não, mas nós podemos nos esforçar para sermos melhores, mesmo que se formos melhores um pouquinho, mas já sairíamos daqui melhor do que quando chegamos. É até que horas mesmo, meu irmão? Diga aí que senão eu passo, viu? A gente vai até meia-noite. Pois bem. Então, precisamos estar atentos a isso. Precisamos aprender a nos amar, a gostar de nós, a compreender quem somos nós e mais, aceitarmos. Não aceitar os nossos erros, mas aceitar que ainda somos espíritos imperfeitos precisando de mudança. Porque toda vez que nós aceitamos que nós somos espíritos imperfeitos necessitando de mudar, nós nos esforçamos para a mudança. É a mesma coisa que a pessoa que é viciada em alguma droga. Ela só muda se ela quiser. Você pode dizer a ela o quanto a droga faz mal e tudo mais. Ela sabe. Mas ela gosta. Então todo esforço que o outro fizer pode ser até que futuramente traga benefício. Mas ela só vai mudar se ela quiser, se ela se aceitar como dependente químico. A mesma coisa somos nós. Precisamos entender que somos espíritos imperfeitos e não nos condenar por causa disso, mas buscar realizar mudanças. E não nos odiar por causa disso. Não, precisamos de mais amor em nós para poder realizar as mudanças. E daí olhar o outro
e ver aquilo que o outro é, um espírito encarnado, imperfeito, como nós somos também. Se eles têm todos os defeitos do mundo, nós também temos, e às vezes temos mais do que ele. Então ele precisa ser amado também e ser compreendido o outro. É esse o nosso papel aqui, de mudança em nós, não no outro, em nós. É esse nosso papel aqui, olhar para o outro e ver o que o outro é, um irmão de caminhada. É para isso que nós estamos aqui, para aprender qual é o nosso papel na Terra, qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel em relação à mudança no planeta. Nós não somos meros passageiros neste planeta. Estamos de passagem, mas não somos meros passageiros. Somos participantes da mudança desse planeta. Precisamos fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, não estaremos fazendo nada. E para isso, que isto aconteça, se faz necessário que nós comecemos a espalhar amor, a espalhar compreensão, a espalhar afeto, a espalhar carinho, acolhimento, esperança, a olhar o outro e amar o outro, mesmo com todas as imperfeições, assim como nós devemos nos amar também, mesmo com todas as nossas imperfeições. E a partir disso, deixar que a centelha divina que existe em nós brilhe e seguir o que propôs Jesus lá há mais de 2000 anos. Que brilhe a vossa luz, que a nossa luz brilhe o mais forte possível e transforme não só a cada um de nós, mas, consequentemente, com essa mudança, transforme o mundo ao nosso redor. Então, que brilhe a nossa luz. Muita paz para todos, um bom resto de sábado, um excelente domingo e uma excelente semana.